2 Coríntios capítulo 5, de 14 a 21. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Àquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos. Ó Deus e Pai, agrade ao teu coração nos abençoar nesta hora. Estamos reunidos diante de ti para te prestarmos culto, nos alegramos com aquilo que já aconteceu aqui antes. E agora te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos e corações para entendermos e acolhermos a tua palavra, tão importante para o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes dificuldades que pessoas têm na vida e que as impedem de serem bem-sucedidas é a falta de direção, de propósito. Elas vivem, mas não têm um alvo, uma meta que vale a pena viver. As metas que as pessoas abraçam, os alvos que estabelecem, são parciais, provisórios, de menor importância. Fazer um curso é uma boa meta, mas é uma meta provisória. Desenvolver-se na sua vida profissional é uma meta boa, mas também provisória. Há muita gente bem-sucedida profissionalmente, mas que sente um vazio muito grande em relação à vida. E estão percebendo que a vida está se perdendo. Nós precisamos de direção para a vida. E precisamos de direção que seja a direção correta. Há pessoas que estão matando hoje, e esse é o propósito que elegeram para a vida. E estão se matando também. É um ideal que possuem, é uma visão do mundo e da vida confusa, que leva as pessoas a viverem com um propósito, mas com um propósito errado. Pessoas que querem ter um propósito correto para viver e aproveitarem o melhor da vida daqui para frente, eu convido que olhem o texto que nós temos lido nesta manhã. Se a sua Bíblia não está aberta, abra-a de novo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5.
Quem começa a ter contato com a Bíblia e com o Novo Testamento em especial, percebe claramente que Paulo era o tipo do indivíduo focado na vida. Tinha foco, tinha direção. Abaixo do próprio Senhor Jesus Cristo, ninguém deixou uma herança tão grande para os outros de serviço cristão quanto o apóstolo Paulo. Ninguém exerceu influência tão ampla e profunda na história da igreja e, por consequência, na história da humanidade como o apóstolo Paulo. Paulo diz que a vida dele era uma vida assim, dirigida. Ele diz no versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange. O verbo grego que aparece aqui, que é traduzido como constranger, aparece em outros lugares. Por exemplo, aparece em Atos, no capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 57. Atos, capítulo 7, versículo 7. Estevão estava fazendo um discurso, e então os judeus, que eram seus ouvintes, versículo 57, gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. O que é traduzido aqui como taparam é o mesmo verbo que está lá no grego e que é traduzido como nos constrange. É que no grego o que há aqui é a descrição do gesto, o gesto de tapar os ouvidos, de colocar pressão sobre os ouvidos. E aí então, lá o constranger, que é pressionar. Outro texto que os irmãos conhecem está lá em Filipenses, no capítulo 1, Filipenses capítulo 1. É bom a observação desses textos para compreendermos o que está ali. Paulo está falando sobre morrer ou viver. Nos versículos 23 e 24 ele diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto. E aí é o verbo que aparece. O mesmo verbo, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Paulo se sentia apertado, pressionado, constrangido. Uma ilustração disso é o rio Yangtze, na China, um rio de mais ou menos 5.500 quilômetros de extensão. Ele nasce lá no Tibete, desce mais ou menos 4.500 metros através da cordilheira do Tibete, e nas gargantas, entre desfiladeiros rochosos, estreitos, o Yangtze desce numa velocidade, numa força, num ímpeto tremendo, até que chega ao vale. Ali, sem estar apertado, constrangido, pressionado, o rio então se estende em toda a sua largura.
forma pequenas lagoas. E lá vai o Yangtze agora na sua segunda fase, no seu segundo curso, cheio de meandros. Lá vai ele vagarosamente, preguiçosamente, na direção do mar. Sem aperto, ele perde a velocidade. Agora ele pode ir na direção que ele quiser. A planície está aberta diante dele. E aí sua velocidade diminui tremendamente. Minha esposa tem um ditado dizendo que carro carregado é que canta, o carro de boi. Quer dizer, quando há peso em cima, a roda canta. Se não tiver peso, pronto. Não há a música do carro. E nós sabemos que é uma verdade isso, que pessoas que não estão debaixo de pressão não produzem. Alguns só produzem debaixo de pressão, quando a coisa aperta. Paulo está dizendo o seguinte: eu vivo uma vida direcionada, ou seja, com aperto de um lado e de outro. Eu não tenho opções válidas para ir para a direita ou para a esquerda, eu tenho que ir em frente. Há alguma coisa que me constrange para frente. E ele diz que isso que o constrange para frente é o amor de Cristo. É o amor de Cristo que o empurra adiante. É o amor de Cristo que o impede de viver uma vida sem compromisso, parando aqui e acolá, de acordo com a sua própria vontade e os seus desejos. Numa hora está numa direção, noutra hora volta para outra direção. Enquanto que o tempo vai passando e junto com o tempo a própria vida. Paulo é como as águas do rio Yangtze, lá nas suas cabeceiras, descendo numa velocidade tremenda. A quantidade de água é a mesma em cima ou embaixo. Mas agora o rio deixou de ser compelido, deixou de estar constrangido, deixou de estar pressionado, e agora, então ele esmorece. A vida não é assim. A nossa vida cristã não ganha foco, as nossas orações não se intensificam quando os problemas aumentam. Vai ao hospital, pegar o resultado do exame e volta com ele para casa. É o exame da esposa, ou do filho, ou da filha. E o resultado do exame é tenebroso. Já vai pelo caminho orando, se já não estava orando antes de saber o resultado, só com a ameaça. Mas agora, diante do sofrimento, diante da dificuldade, aí oramos e oramos e oramos e buscamos a Deus. Mas deixa de haver pressão de um lado e de outro, deixa a vida cair na bonança, na facilidade, para ver o que acontece. E ainda há gente que acha que pelo fato de sermos filhos de Deus, o que Deus quer para a gente é exatamente a bonança. É dinheiro no bolso, é saúde no corpo, é sogra morando longe, toda a felicidade possível do mundo. Quando isso não é realidade, não é a realidade mostrada pela prática.
que nós nos tornamos mais efetivos debaixo de pressão. Deus nos ama a todo momento. Estejamos nós com problemas ou sem problemas. Problemas na vida, dificuldades na vida, dores e sofrimentos na vida, não são manifestações do desagrado de Deus necessariamente, mas é Deus fazendo assim com a gente para ver se a gente pega a direção certa. Ora, essa é a nossa história, meus irmãos. Talvez nós não tivéssemos 1/5 desse auditório aqui se a vida de vocês fosse de bonança. Muitos não estariam aqui. Talvez nem tivessem se convertido. Mas foi quando a coisa apertou e apertou e apertou, e agora a gente começa a ter que olhar para frente e a depender de Deus. Paulo então declara que o amor de Cristo nos constrange. E esse amor de Cristo é o amor que levou Cristo a morrer por nós. Ele diz isso, ele morreu, ressuscitou. Diz que este Jesus, esse Cristo, foi aquele que não teve pecado, mas que Deus o fez pecado por nós, ou seja, a morte dele na cruz não foi uma morte consequência do seu próprio pecado, mas uma morte em que ele está ali por causa dos nossos pecados. Deus o fez pecado por nós. Pecado é uma palavra que hoje se pronuncia muito pouco. Fica até ruim falar acerca de pecado. Se fala de erro, se fala de equívoco, mas não de pecado. Pecado é uma palavra assim muito dura, muito antipática, as pessoas não gostam disso, mas a Bíblia fala. E se havemos de ser fiéis às Escrituras, nós temos que crer na realidade do pecado, e sem essa compreensão da realidade do pecado, nós não temos condições de interpretar a história da raça humana e a experiência de cada vida aqui na face da terra. É o pecado que nos impede de sermos o que nós poderíamos e deveríamos ser. A Bíblia fala em pecados que a gente comete, pecados porque a gente se omite. Se queremos agradar a Deus, vivermos uma vida sem pecado, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é amar a Deus com toda a nossa força, alma, mente e coração, e ao próximo como a nós mesmos. E se pararmos qualquer dia da semana, marque lá na sua folhinha e deixe lá, esqueça, para daqui a 3 meses. E quando chegar esse dia, quando você levantar ali a folha, está lá, faça o teste hoje. O teste é esse: chegar de noite e perguntar: durante o dia hoje, todo dia, eu amei a Deus com todas as minhas forças, alma, entendimento, coração? Não fizemos isso. Amei o meu próximo como a mim mesmo? Não fiz isso. Uma das dificuldades que as pessoas enfrentam sobre a questão do pecado é que elas estão sempre atrás e procurando pessoas que estão fazendo coisas erradas. Nós gostamos de ouvir falar dos erros dos outros. O ser humano gosta, adora. Chega numa rodinha, está todo mundo ali interessado, prestando atenção, estão falando sobre a vida de alguém. Se estiver falando bem, nem todo mundo está prestando atenção, mas se estiver falando mal,
E se for uma pessoa de projeção, falar que um presidente da República está entornando o copo, isso vira assunto para todo mundo. Esta semana se diz que o Lula, numa entrevista falando sobre uma medida dura do governo, ele tentou se explicar com as seguintes palavras: eu reconheço que errei na dose. Aí todo mundo gosta disso. Saber de alguém que está lá em cima e que está fazendo alguma besteira, esse é um assunto que a gente faz festa. Saber as coisas boas, não. Nós vivemos atrás do anti-herói. Maníacos do parque estarão sempre ocupando as páginas, as capas, digo, das revistas de maior circulação. Falou mal de alguém, e quanto pior for, mais aquilo é assunto de conversa. Por que razão? É porque a gente ouve essas coisas, alimenta esses papos, nos nutrimos desses papos, e a conclusão clara que nós chegamos é essa: eu não sou como ele, eu não faço isso. E se eu não sou como ele, se eu não faço isso, eu sou uma pessoa boa. Mas se nós queremos ser uma pessoa correta no nosso julgamento sobre quem nós somos, nós devemos nos comparar, não com o maníaco do parque, mas com Jesus. Ler os evangelhos e nos compararmos com ele. Há uma historinha em que uma mulher jovem se casou e o orgulho dela era como ela lavava as camisas do marido. E moravam num lugar de exploração mineral. Havia um ar maravilhoso, como esse aqui de São Paulo, em que as pessoas têm o privilégio, que poucos têm no mundo, de ver o ar que respira. E as pessoas viam o ar que respiravam. E o ambiente era aquele ambiente sujo de fuligem, e ela lavava a camisa branca do marido, e aquilo no quintal, com aquele fundo, o orgulho dela, sem usar omo, era a brancura do tecido, o trabalho que ela fazia. Um dia esqueceu a camisa do marido no varal. Durante a noite nevou. E quando ela chegou lá de manhã, a neve não estava em cima da camisa, mas estava em volta. E quando ela comparou a camisa dela com a neve branquíssima, e aí ela percebeu que o trabalho dela não tinha toda aquela qualificação. Quando nós comparamos com pessoas que estão aí fazendo barbaridade, nós dizemos: somos pessoas maravilhosas. Mas quando nos comparamos com Jesus, é outra história. Paulo está dizendo: o amor de Cristo nos constrange em que Jesus morreu por nós, não sendo ele pecador. Morreu em nosso lugar, carregou os nossos pecados, permitiu para nós uma nova chance, que ele declara aqui qual é. Versículo 17: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Graças a Jesus e à bondade de Jesus, nós temos uma vida nova para vivermos, novas circunstâncias, um novo poder dentro de nós, novíssimas possibilidades. Não mais aquele passado acorrentado, a pessoa pode romper isso, porque Jesus abre diante de nós o novo. Ele fez isso através de sua morte, e este novo nós o recebemos não por merecimento, mas pela graça de Deus. Agora, meus irmãos,
Daí em diante, nós temos duas opções para vivermos. Uma opção é a seguinte: a graça de Deus me alcançou, a graça de Deus perdoa os meus pecados, e eu posso continuar fazendo as mesmas coisas, porque eu já estou perdoado mesmo. Todos os meus pecados estão perdoados. E agora eu vivo sem constrangimento, eu posso fazer o que eu quiser, em vez de fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é algo muito difícil. É duro fazer a vontade de Deus. E é difícil mesmo. E a pessoa pode escolher o caminho mais fácil, como o Ian quiser. Vai lá, se espalha para lá, se espalha para cá, para onde você gostar, para onde você quiser ir, dar uma paradinha aqui, virar uma água parada ali, um pântanozinho aqui escondido, que ninguém vê. E podemos viver a vida assim, para lá e para cá, sem objetivos, mas pensando: a graça de Deus me alcançou, eu estou perdoado. Ou eu posso parar e pensar: esses pecados é que levaram Jesus à cruz para morrer por mim. Quando diante da tentação nos colocarmos, e alguns nem são tentados, não precisam, eles já fazem o programa deles, já estabelecendo os dias e momentos para pecarem, já botam na agenda. O diabo nem precisa correr atrás deles, eles correm atrás do diabo, pedindo uma oportunidade para pecar a mais. Mas pessoas que estão querendo resistir, na hora da tentação, podem parar e pensar: foi por causa disso que Jesus morreu. E aí o amor de Jesus a constrange. Ele me amou, não tinha pecados, sofreu em meu lugar. Não é para que eu possa continuar vivendo desta maneira. E há, meus prezados irmãos, então aqui três coisas que o apóstolo Paulo diz que são importantes para uma pessoa ter direção na vida. A primeira delas, versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim. Em outras versões, a tradução é ainda mais enfática: estamos convencidos disso. Temos esse discernimento, temos essa compreensão da realidade. Encontrar-se com Jesus Cristo é ver a vida de maneira diferente. É impossível encontrar-se com Jesus e continuar pensando da mesma maneira. Um encontro com Deus na vida traz convicções, percepções, novos julgamentos e apreensões acerca da realidade. Não temos mais a desculpa de vivermos na cegueira. Nós agora vemos. De não sabermos, agora sabemos. Há muita gente vivendo no nível do sentimento, do desejo, e não no nível das convicções. Eu preguei um sermão alguns meses atrás sobre isso, em que vivemos embalados pelas nossas preferências e não movidos pelas nossas convicções. Anos atrás, 3 baleias ficaram presas pelo gelo lá no Alasca. Aviões da Rússia e dos Estados Unidos e helicópteros desencadearam uma missão de salvamento, e navios quebra-gelo para salvar as baleias. Aquele clamor: salvem as baleias, salvem as baleias. Gastaram um dinheirão. Se usassem aquele dinheiro, evitariam que dezenas de milhares de pessoas
morressem no chamado chifre da África. Mas africano pobre não desperta nas pessoas o sentimentalismo das baleias, das florestas. As pessoas são mais movidas por essas questões do que pela injustiça que há no mundo e aqueles que estão morrendo de fome. E há muita gente assim no nível sentimental da vida, em vez de viver no nível da compreensão clara acerca da vida. Compreender as coisas claramente é o primeiro passo para a gente ordenar a vida. Eu, quando era adolescente, eu me afastei, entre aspas, do Evangelho, era rebelde ao meu pai. E essa rebelião se tornou uma rebeldia também em relação à igreja. Rebelião é o tipo do pecado, rebeldia é o tipo do pecado que impede a pessoa de realizar o seu potencial na vida. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, onde quer que seja. E nesse espírito de rebeldia eu pedi exclusão da igreja, mas estava lá, indo, porque num determinado momento eu parei e resolvi clarear as coisas. E comecei a escrever as coisas mais importantes. Deus, eu botei embaixo, eu creio que Ele existe. Jesus, eu coloquei, eu creio que Ele é o Filho de Deus. Evangelho, eu creio que é a verdade. Bíblia, eu creio que é a palavra de Deus. Vida feliz, eu sei que uma vida feliz é só com Deus. E a partir daí eu passei a orar: ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E não perdia culto, porque eu já estava esclarecido, eu sabia, eu tinha convicções. Nós precisamos estabelecer com clareza as nossas convicções. Paulo está tratando disso. Somos pecadores, Jesus morreu pelos nossos pecados, nos dá uma vida nova e nós estamos convencidos disso, de que um morreu e morreu por todos. E depois disso ele chega a uma conclusão impressionante. Versículo 16: por isso que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Não é como alguns pensam que Paulo, antes de se converter, conheceu a Jesus pessoalmente segundo a carne e agora ele conhece a Jesus de outra maneira. Não, não é apenas isso. Vou ler o verso de novo. Por isso daqui por diante a ninguém, diz ele, conhecemos segundo a carne. Ao conhecer a Jesus Cristo e quem era Jesus Cristo, Paulo mudou em relação às outras pessoas, passou a conhecer as pessoas de outra maneira. Eu agora que sei quem é Jesus e aquilo que Jesus fez por mim, eu olho para as pessoas de outra maneira. Eu olho para as pessoas e sei que essas pessoas são preciosas para Deus. Assim como eu sou precioso para Jesus Cristo, que morreu por mim, os outros também o são. Paulo então muda a sua compreensão em relação às outras pessoas. Parte das nossas dificuldades decorre disso. É que nós olhamos para as outras pessoas como padrão carnal. E aí, meus irmãos, aí a coisa fica difícil. Quebra de braço com os outros. Vamos ver quem vai mais longe. Eu não falo com ele, eu trato ele mal até que ele se manque.
eu faço isso, eu faço aquilo. É a mulher com o marido, é o marido com a mulher, é filho com os pais. São pessoas que se deram bem antes e que eram amigas e próximas e se afastaram. E agora tratam as pessoas dessa maneira. Qual é a maneira? A maneira é a seguinte: você não pode errar. Se você errar, eu risco você do meu caderno. Você não pode errar comigo. Você fez isso de errado, agora toma. Mas quando a pessoa chega e diz assim: eu errei e errei tanto, e ainda assim Jesus me amou e me mudou, e mudou as coisas para mim, e me deu uma vida nova. E agora eu olho para o outro que erra também para comigo, mas ele também é uma pessoa que Jesus quer coisas novas para ele. E aí, se eu entendo direito o que Jesus fez por mim, eu paro com essa queda de braço. Há muito de infelicidade por causa disso. Basicamente, a fonte dos nossos problemas, de grande parte dos nossos problemas, são os nossos relacionamentos. E a maneira conforme eu sinto que sou visto, são as cobranças que eu faço, são as cobranças que fazem sobre mim. E agora eu preciso ter foco para saber quem eu sou, saber que sou diferente graças a Jesus e olhar de forma diferente para as outras pessoas, porque elas também são diferentes aos olhos de Deus. E aí Paulo parte para um extraordinário engajamento decorrente disso. Ele diz: como resultado disso, depois de estar reconciliado com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, eu percebi que o foco da minha vida é ser um reconciliador. Deus nos deu, diz Paulo, a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação. O pecado veio e quebrou relacionamentos. Eu estou vivendo para reatar relacionamentos. Tenho problemas com os meus pais? Deixa eu olhar os meus pais de outra maneira. Tenho problemas com amigos? Ó Deus, permita que eu olhe para esses amigos de outra maneira. Tenho mágoas, ó Deus, permita que eu tire essa mágoa de dentro do meu coração e que eu passe a ajudar pessoas que estão magoadas a se reconciliarem. Esse é o foco da vida. Pessoas que olhem para outra e dizem assim: ela não está reconciliada com Deus, vou orar por ela. Ela ainda não achou a grande bênção de Deus para a sua vida em Cristo Jesus, vou orar por ela e vou trabalhar para isso. Vou viver em função disso. Vou ser um aliado de Jesus Cristo, foi o que Paulo chegou à conclusão de que deveria ser na obra de Jesus. Ele veio para fazer isso, é a mesma coisa que eu vou fazer. A coisa mais importante realizada sobre a face da terra, Deus se tornou homem para fazer. Eu quero ser sócio disso. Foi o que disse o apóstolo Paulo. Não importa se você é um médico, se é uma empregada doméstica, se é um construtor de casas, ou um pedreiro, se é um atleta, ou se tem defeito físico, se tem muitos cursos, ou se não tem curso nenhum. Você pode ser
um associado de Jesus Cristo nesse ministério de reconciliação pode fazer a coisa mais importante na face da terra: reconciliar pessoas com Deus e reconciliar pessoas com pessoas. Faraó, nos dias de Moisés, construiu cidades impressionantes no Egito. Foram sepultadas pelas areias do Saara. O maior império do mundo na época de Daniel era o da Babilônia. Construiu jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 grandes maravilhas do mundo antigo. Não há nem vestígio disso hoje. Isso se foi. Grandes construções ficaram para trás. Grandes empreendimentos foram sepultados pelo tempo. Mas quem trabalhou nesse ministério de reconciliação levou pessoas a Jesus Cristo. A partir daí, desencadeou uma reação de vida que certamente percorre o tempo, o espaço e há de percorrer toda a eternidade. Quer um objetivo para a vida? O objetivo é esse. Deus reconciliou você com Ele mesmo e recrutou você para ser um ministro.